Quem me ensinou isso aqui, o me deve conhecer, foi o Guilherme. Guilherme hoje é médico, pela Federal. Ele gostava muito de radiologia e ele me explicou como calculava o hematoma intraparenquimatoso. E eu estou trazendo aqui para vocês. A primeira coisa que você tem que ter noção é que o hematoma, você tem vários cortes, né, tomográficos. Isso aqui é um corte mais abaixo, aí vai subindo. 2, o 3 e o 4. E você está subindo, né? Você vai pegar aquele corte tomográfico em que o volume do hematoma é o maior. Então, no caso da imagem, esse aqui é o volume do hematoma maior. E você vai traçar o maior diâmetro desse hematoma, que no caso é o A. O maior diâmetro do hematoma, que a gente vai chamar de A. Que ele aqui tem 4,6 centímetros. E, perpendicular ao A, nós vamos traçar o maior diâmetro perpendicular ao A, que no caso aqui foi o B. Que o B aqui tem 2,4 centímetros. Ou seja, a gente já tem esse dado, só que a gente não tem agora a altura do hematoma, que a gente vai chamar de C. Para a gente calcular a altura do hematoma, foi estabelecido que em cortes tomográficos de 10 milímetros, ou seja, de 1 centímetro, como assim corte tomográfico de 1 centímetro? A distância desse para esse é de 1 centímetro, desse para esse é de 1 centímetro, desse para esse é de 1 centímetro. A partir desses cortes tomográficos de 1 centímetro, a gente vai pegar o corte mais abaixo, que no caso é esse, né? E nós vamos observar o volume do hematoma dos cortes abaixo e dos cortes acima. Se o volume do hematoma tiver mais do que 75%, ele ganha um ponto. Se ele tiver entre 25% e 75%, ele ganha 0,5 pontos. E se ele tiver menos que 25% do volume desse aqui, do que é o maior, ele ganha 0. Então, vamos fazer aqui. Esse aqui era o maior. Esse aqui está abaixo. Abaixo, esse aqui tem mais que 75%, né? Então, isso aqui a gente vai considerar 1. Tá? Esse aqui, ou seja, aqui ó, a gente considera 1. Tá vendo? 1. Esse aqui é o próprio, ou seja, é 100%. Então, a gente considera 1 para ele também. No corte de cima, que é esse aqui. Esse aqui está bem mais perto de 75%. Você vai fazer uma questão empírica. Pode ser 0,5, pode ser 1. Aqui ele considerou 1, né? Então, acima de 75%, 1. E esse mais de cima, é só essa coisinha, com certeza é menor que 25% do total, do maior. Então, ele vai tomar 0. E aí, a gente tem o C, que o C vai ser 1, mais 1, mais 1, mais 0, que é igual a 3. Então, a gente tem o A, o B e o C. E para a gente calcular o hematoma, o volume, a gente vai utilizar a fórmula do volume do elipsoide, que é 4πr ao cubo, 4πr ao cubo dividido 3. E que você pegar o 3, cortar com π, né? Já que o π é 3,14, fica 4r ao cubo. O R, você concorda que o A, o B e o C, eles são o quê? Eles são diâmetros. Então, é 4 vezes A sobre 2 vezes B sobre 2 vezes C sobre 2, porque isso aqui é um diâmetro. Então, fica 4 vezes A sobre 2 vezes B sobre 2 vezes C sobre 2. O 4 corta com 2 do A sobre 2 e com 2 do B sobre 2. E quando tu junta tudo, fica o volume A vezes B vezes C dividido por 2. E que quando você calcula isso, você vai achar o volume em centímetros cúbicos. Vocês conseguiram entender isso? Mais ou menos, né? Ou não? Conseguiram? Não. Ficou bom, Vitor. É tipo uma espécie de cálculo do volume, né? Da geometria. Então a gente acha o volume. E o volume ele é muito importante porque ele vai predizer a conduta. A gente baseia a conduta no volume. Por quê?
A maioria dos pacientes com hematoma intraparenquimatoso, a gente não tem indicação de cirurgia, só de observar esse hematoma, fazer o tratamento clínico das coisas que a gente estava falando antes, da pressão, da glicemia, se estiver usando algum medicamento, tentar reverter, tirar da crise convulsiva, botar uma fentoína profilática, enfim. E a gente, com 72 horas, a gente retoma o gráfico para ver se esse hematoma evoluiu, cresceu, ou se ele manteve o mesmo. Que se ele estiver estabilizado, aí você só vai ficar fazendo tratamento clínico. Mas, nos pacientes que têm hematomas lobares, né, na região cortical, subcortical, até 1 centímetro da superfície cortical, e que sejam mais jovens, com uma que não tenham tanta deteriorização neurológica, ou seja, que tem um Glasgow de 9 a 12, a gente pode fazer uma cirurgia desse paciente, fazer uma abordagem, já que você vai fazer a craniotomia e você já está ali de cara com hematoma, tá? E por ser paciente jovem, não está tão deteriorado, ele tem um prognóstico melhor, responder melhor. Agora, outra indicação é naquelas hematomas cerebelares, já que eu falei que na fossa posterior, por ser menor, e pode ter alguns sintomas compressivos, como hidrocefalia obstrutiva, ou algumas herniações, como herniação de tonsila, e que pode comprimir o bulbo. Então, tem que abordar de forma mais precoce esse hematoma, porque se ele evoluir, se ele crescer ainda mais nessas 72 horas, o paciente pode ir a óbito. Então, hematomas cerebelares com maior ou igual a 3 centímetros. 3 centímetros, eles querem dizer, é o diâmetro maior do hematoma. Ou hemorragia cerebelar com a 3 centímetros com alguma repercussão neurológica. Quais são essas repercussões neurológicas? Abaixamento do nível de consciência, Glasgow menor que 8, algum sinal de herniação ou de compressão do tronco cefálico, né? Ou hidrocefalia obstrutiva do quarto ventrículo, como eu falei. Então, você tem indicação de fazer a drenagem desse hematoma, né, por via posterior, com a craniotomia que é occipital, vai tirar a dura, expor a dura e você vai expor o hematoma, tentar afastar e drenar esse hematoma, tá? Sempre que se o paciente tiver uma hidrocefalia obstrutiva, ou qualquer outro tipo de hidrocefalia, comunicante ou não comunicante, você tem que fazer uma derivação ventricular externa por 7 dias, para evitar infecção, né? Derivação ventricular externa, que é a DVE, é justamente você rebotar um catéter lá no corno dos ventrículos laterais e acoplar em um sistema fechado, como vocês estão vendo aqui, tá? Mantendo o paciente numa cabeceira de 30 graus. Uma complicação do hematoma intraparenquimatoso é a hipertensão intracraniana, sendo que a hipertensão intracraniana, nesses hematomas, elas têm basicamente 3 etiologias. Uma é o edema vasogênico perihematoma, porque como naquela região onde tem um hematoma, aquele parênquima não está tendo um suprimento sanguíneo adequado, você vai tentar aumentar a sua pressão para tentar abrir as artérias colaterais, e com isso você vai aumentar a pressão dentro do vaso, a pressão hidrostática, levando a um edema vasogênico perihematoma. E que esse edema pode levar a um efeito de massa, levando a hipertensão intracraniana. O volume do hematoma, ou um hematoma expansivo, né? Um hematoma muito grande, um hematoma que em 48 horas ele cresce muito, ele se expande, pode levar a uma hipertensão intracraniana, ou o hemoventrículo, como até eu mostrei um exemplo, que é um hematoma talânquico com um hemoventrículo bilateral. Esse sangue caindo do ventrículo, ele cai ele pode ir para o espaço subaracnoide, e lá no espaço subaracnoide é justamente onde você vai ter a reabsorção licórica para os seios venosos, né? Sendo que através dessa granulação, que é o chamado dessa invaginação, dessa evaginação, quer dizer, da aracnoide no seio, que são as granulações aracnoides. O sangue ele pode chegar aqui e impedir essa drenagem do líquido, e esse líquido vai se acumulando, levando a uma hidrocefalia, levando a hipertensão intracraniana,
tá bom? Então, quando é que eu considero que o paciente tem hipertensão intracraniana? Um paciente comatoso, que ele tem um rebaixamento muito grande, um Glasgow menor que 8, ou que tem algum sinal clínico de hipertensão intracraniana, que a gente tem sinais clínicos clássicos, como a síndrome de Cush, hipertensão, bradicardia, alteração no padrão respiratório, paciente que tem papiledema, tá? Então, nesses pacientes, eles têm indicação de uma monitorização da PIC no ambiente de UTI, e a monitorização da PIC, você vai fazer uma ventriculostomia, pode ter 3 locais principais, que você bota o catéter direto no ventrículo, que ele é o mais, que tem a aferição mais próxima do real, ou intraparenquimatoso ou subdural. O que mais se faz mesmo é dar a ventriculostomia, que ele é o que tem uma aferição mais próxima do real. Sendo que uma PIC normal é uma PIC de 10. Uma PIC maior que 20, você já pode estar considerando uma hipertensão intracraniana, mas isso não é nem o mais importante. O importante é a gente olhar para a pressão de perfusão cerebral, que é a pressão arterial média menos a PIC, tá? Que a gente tem que tentar manter ela entre 60 e 80, entre 60 e 80. Senão, isso é o mínimo, senão vai começar a ter vai começar a ser deletéria, né? Isquêmica ao sistema nervoso central. Tratamento da hipertensão intracraniana, primeiro, deixar a cabeceira elevada a 30 graus, dar uma analgesia para o paciente para tentar acalmar, isso pode diminuir a hipertensão intracraniana, fazer a intubação, e a gente tem algumas drogas que podem ser feitas. Primeiro tem o manitol, a 20%, que você faz uma dose de ataque de 1 a 2 gramas por quilo, e a manutenção de 0,25 a 0,75 gramas por quilo a cada 30 minutos, se necessário. Você vai observando através da monitorização da PIC, sendo que o manitol ele é um diurético. Então, se você der isso para um paciente que está hemodinamicamente instável, esse paciente faz piorar. Então, o manitol é para aqueles pacientes que estão hemodinamicamente estáveis. Aqueles pacientes instáveis, ou seja, que estão hipotensos, pode acontecer, é melhor você dar uma solução hipertônica. Que você dá a solução hipertônica, vai puxar a água do sistema nervoso central, tentando diminuir o conteúdo intracraniano, tentando diminuir a hipertensão. Você dá a solução hipertônica, 3% de 100 a 250 ml EV. Se isso não for suficiente, existem outras medidas de segunda linha, como a hiperventilação, tentando manter ali a PCO2 entre 28 e 32 milímetros de mercúrio. E se não resolver, tem como barbitúrico, outras linhas que são bem mais deletérias ao sistema nervoso central. Então, o que você mais vê mesmo é o uso do manitol, da solução hipertônica ou até a hiperventilação. Então, o alvo, como eu falei, é tentar manter uma pressão de perfusão parcial entre 60 e 80, tá? Milímetros de mercúrio. Pronto, isso a gente falou de hematoma intraparenquimatoso. Falando agora de hemorragia, vamos entrar agora na parte de hemorragia subaracnoide, tá? Em que a conduta ela é bem diferente. Antes da gente falar de hemorragia subaracnoide, eu tenho que falar para ti que o paciente ele tem que ser controlado no ambiente de UTI, por conta das complicações desse sangue no espaço subaracnoide. O paciente que tem hemorragia subaracnoide, ele pode ter como complicações o ressangramento do aneurisma, já que a gente viu que a principal causa é o aneurisma congênito, sacrolar congênito. O paciente pode ter um ressangramento em 20%. O vasoespasmo, que entre 20% a 30%, ou seja, é bem considerável, entre o terceiro e o 14º dia, tá? Hidrocefalia comunicante e hiponatremia. Então, essas são as 4 principais complicações. Falar rapidamente do vasoespasmo para vocês entenderem a conduta. O vasoespasmo é porque o sangue no espaço subaracnoide, quando ele começa a ser metabolizado e começa a liberar conteúdo, né, da metabolização das hemácias, os radicais livres desses conteúdos, eles inativam o óxido nítrico. E o óxido nítrico é um grande vasodilatador. Então, você já inativa o óxido nítrico, tendendo já a uma vasoconstrição.
E outra, você tende a ativar o canal do cálcio, então mais cálcio vai entrar lá para dentro das células, lá da parede do vaso, promovendo uma contração e esse levando de fato à vasoconstrição, ao vasoespasmo cerebral, sendo que o perigo do vasoespasmo é justamente você ter uma complicação isquêmica desse AVC hemorrágico, que vai ter um vasoespasmo tão grande e que o sangue não vai conseguir passar e irrigar aquela área cerebral, tá? E ele ocorre principalmente entre o terceiro e o 14º dia. Então, você, naqueles pacientes que estão a menos de 3 dias do ictus, da hemorragia subaracnoide, você tem indicação de dar um bloqueador do canal de cálcio para evitar, já, como eu falei, da fisiopatologia, para atuar lá na fisiopatologia do vasoespasmo. Que a imibodipina, você vai fazer 60 miligramas. Ela só tem de forma de comprimido, porque se você fizer EV, faz uma vasodilatação sistêmica muito grande, então tem que ser comprimido, tem que ser enteral, ou por sonda, ou por via oral, tá? Você vai fazer 2 comprimidos por via enteral de 4 em 4 horas, tá bom? Isso só se tiver menos que 3 dias, porque se tiver acima dos 3 dias, já não tem mais efeito. Então você já evita fazer a animodipina. Ela é profilática, ela não é de tratamento do vasoespasmo. Você pode até ver em prescrições aí, mas indicado mesmo abaixo dos 3 dias, tá? Você vai fazer o controle da pressão arterial, tentando manter uma pressão arterial sistólica entre 140 e 150 milímetros de mercúrio, né? Do mesmo jeito, tente sempre avaliar a hipovolemia, hipotensão e sempre tratar aquela hipertensão acima de 180 por 105, mantendo o alvo de 140 a 150. Tratar a crise convulsiva, do mesmo, que é muito comum, a crise convulsiva em paciente com hemorragia subaracnoide, você vai lá dar o benzodiazepina, que é o diazepam, 10 miligramas, se não der certo, idantalizar com fenitoína, se não der certo, pode repetir a fenitoína, se não der, você pode sedar o paciente, dar o sedativo do paciente, que é o Propofol, tá bom? E sempre sendo que depois que você tira da crise, você mantém a fenitoína profilática 100 miligramas de 8 em 8 horas, tá? Então, após isso, nós vamos avaliar o tratamento cirúrgico da aneurisma, né? Tive uma hemorragia subaracnoide, muito provavelmente aneurismática, e você tem que fazer o quê? Primeira coisa, existe uma escala, né? Que na verdade que é a escala de Hunt-Hess, que vai de 0 a 5, que é uma escala de gravidade e prognóstico do hemorragia subaracnoide. Quanto maior o grau, maior a gravidade e pior o prognóstico, porque ela prediz principalmente um vasoespasmo, tá? E ela é muito importante na conduta desse paciente que tem um aneurisma roto, tá bom? Porque aqueles pacientes com menos de 3 dias do início do ictus e um Hunt-Hess menor que 3, o que é um Hunt-Hess menor que 3? É um paciente que só tem uma cefaleia moderada, severa, rigidez de nuca, sem déficit neurológico, ou seja, ele não tem nenhuma deterioração neurológica que leva a um rebaixamento de inconsciência, porque a partir do 3 ele já inicia o rebaixamento, que é com a sonolência, confusão, 4, um coma vigil e o 5, um coma profundo, tá bom? Então, antes que 3 dias e um Hunt-Hess menor que 3, você tem indicação do tratamento cirúrgico do aneurisma. Lembrando, menor que 3 dias, por quê? Porque foi visto que a manipulação cirúrgica, tanto aberta como endovascular do aneurisma, ele favorece um vasoespasmo. Então, se tu for fazer acima de 3 dias, que é justamente no período em que o vasoespasmo pode estar sendo estabelecido, você faz favorecer ainda mais o vasoespasmo, que é a grande causa de mortalidade na hemorragia subaracnoide. Por isso tem que ser antes de 3 dias e um Hunt-Hess menor que 3, você vai fazer uma arteriografia que ela é o padrão ouro para você avaliar o aneurisma, tanto em relação ao tamanho do aneurisma, como a morfologia do aneurisma, como a localização desse aneurisma, tá bom? Para você fazer toda a classificação e, a partir disso, a partir da arteriografia, você vai decidir qual é a melhor técnica cirúrgica. Se é um clampeamento, se é uma embolização, ou se é até um bypass, que hoje é uma técnica mais atual.
tá? Sendo que o campeamento e a embolização, ela depende muito da localização do aneurisma, da morfologia do aneurisma. Tem aneurismas que a sua morfologia não tem como ser embolizados, então tem que ser por via mesmo aberta, com um clampzinho. Eu até vou mostrar um vídeo para vocês. E da experiência do cirurgião, tá? Tem cirurgião que é embolizador e até mesmo não cirurgião, já radiologia intervencionista, alguns neurologistas já fazem embolizações de aneurisma. E tem um campeamento mesmo que é do neurocirurgião, que é por via aberta, em que você vai só afastar as estruturas do parênquima, tentar achar o aneurisma e clipar ele. Então aqui a gente tem a via aberta, né, que você faz toda a dissecção do parênquima até achar o aneurisma, e quando você acha o aneurisma você vai clipar ele, e aqui você tem um aneurisma sendo embolizado, né, com coil, que é a molazinha que você bota lá dentro para justamente tirar esse aneurisma da circulação. O sangue que antes passava por ele, agora só vai passar por aqui. Não vai passar por ele. Então, independente se ele romper ou não, o sangue não vai ser extravasado. E eu só vou mostrar aqui um videozinho para vocês. Esse aqui que é da clipagem. Telecomunicante. Vou até passar aqui, ó. Então, não sei se vocês estão vendo, é porque eu não tenho como eu apontar, mas se vocês estão vendo o aneurismazinho bem aqui já, ó, ele só está separando as estruturas, tá? Para poder fazer a clipagem, não pegar nenhuma outra estrutura, tanto de parênquima como estrutura vascular, né? E aí ele vai entrar depois com um clipezinho. Ele tem um porta-clipe que ele deixa a perninha aberta. Quem já acompanhou já deve saber. E ele vai tentar clipar o aneurisma ali. Aí ele soltou, ó, ficou lá e botou o clipe. Não sei se ele vai botar uma nova aterografia. Era só esse aqui mesmo. E tem esse outro aqui, que é da embolização, que é até um vídeo do Best Med, esse aqui. Bem rapidinho. Ele mostra aí o aneurisma, né? Eu acho que esse aneurisma aqui, ó, você tá vendo o sifão da carótida interna, eu acho que essa aqui é a cerebral média, e essa aqui é a cerebral anterior, tá? Então, o aneurisma de anterior. Ele tá botando aí o coil, embolizar, tirar da circulação, e depois ele mostra como é que fica a artéria. Mostra a reconstrução 3D. Aí, ó. Aí o Will tirou o aneurisma da circulação. Então vocês viram aí, né? Pronto. Já se o paciente ele tem mais que 3 dias do início do quadro ou um rebaixamento do nível de consciência, ou seja, um Hunt-Res maior ou igual a 3, você vai postergar essa cirurgia, tanto aberta como a embolização, você vai adiar a cirurgia para depois dos 14 dias, tentando fugir do vasoespasmo, já que a gente disse que ele é bem delimitado do terceiro ao 14º dia, tá bom? Agora, só falar em relação às complicações da hemorragia subaracnoide, daquelas complicações que eu citei, falando aqui do vasoespasmo, eu falei da fisiopatologia do vasoespasmo, além do Hunt-Res,
Tem outra escala prognóstica, que é a escala de Fisher, que é mais simples, que vai de 1 a 4. Na verdade, o Hunt-Hess é uma escala baseada em critérios clínicos. E a de Fisher é baseada em critérios de tomografia. Então, 1 é nenhum sangue no espaço subaracnoide, 2 são camadas de espessura menor que 1 milímetro, 2, 3 acima de 1 milímetro e 4 quando você tem um coágulo intracerebral ou quando esse sangue atinge o ventrículo, levando a um hemoventrículo. Sendo que os vasoespasmos, para você achar, tipo, você tem um paciente, como é que você sabe que ele está tendo um vasoespasmo? A gente tem dois critérios. Um é o vasoespasmo clínico, que você vai ver pela condição clínica do paciente. É um paciente que começou a ter uma deterioração do neurológico com a diminuição do nível de consciência, confusão mental, um torpor, um paciente que começou a ter alguns sintomas isquêmicos, né, neurológicos isquêmicos, como hemiparesia, ele só estava com a dor de cabeça holocraniana gigantesca, o paciente começa a evoluir com hemiparesia, isso pode falar a favor de um déficit neurológico isquêmico por um vasoespasmo clínico. O paciente começa a ter uma afasia, uma disartria, uma paralisia de algum nervo craniano, tá? Então, isso tudo fala a favor do vasoespasmo clínico após você detectar uma hemorragia subaracnoide. E você avaliando a evolução desse paciente, se ele começar a evoluir com isso, fala a favor do vasoespasmo. E tem o vasoespasmo angiográfico, em que é o padrão ouro mesmo para você saber se ele está tendo ou não. Em que 30 a 70% dos pacientes eles vão ter um estreitamento arterial visível na angiografia. Na arteriografia, você vai jogar o contraste e você vai ver que a artéria quase não vai se preencher, tá? O ramo dela vai ficar bem mais estreito que o normal. E o diagnóstico é justamente pela arteriografia, eu não consegui trazer nenhuma imagem, procurei em tudo quanto é lugar, mas não consegui, ou pelo Doppler transcraniano, tá? O Doppler transcraniano, quando você diminui a luz de um vaso, o que acontece com a velocidade? Ela faz aumentar. Então, no Doppler transcraniano, em áreas de artéria cerebral média, o que fala a favor do vasoespasmo é uma velocidade acima de 120 centímetros por segundo. E em território basilar, né, fosso posterior, fala mais a favor um vasoespasmo quando tem uma velocidade acima de 80 centímetros por segundo. E o tratamento desse vasoespasmo se baseia em basicamente 3 coisas, que são os 3 Hs, tá? E 75% dos pacientes conseguem reverter fazendo os 3 Hs. Primeiro, a hipervolemia com a hemodiluição. Você vai fazer jogar cristalóide, principalmente soro fisiológico, de forma intensa nesse paciente, levando mesmo a hipervolemia para tentar expandir, abrir esse vaso que está constricto. Então, você vai, em média, 3.000 ml de soro fisiológico e você vai induzir a hipertensão ou não tratar a hipertensão, entendeu? Ou você induz ou você trata. Sendo que a hipertensão vai depender, o nível vai depender se você fez ou não o tratamento. Ou clampeou, ou embolizou. Se você já tiver tirado o aneurisma da circulação, você pode manter uma pressão arterial sistólica acima de até 200 milímetros de mercúrio. Se você não tiver tratado, ou seja, está roto ainda lá, você só pode fazer um nível máximo de pressão arterial sistólica acima de 150, porque acima disso pode sangrar. Em relação à hipertensão intracraniana, é quase a mesma coisa do passado, só que a fisiopatologia aqui muda, porque aqui não é mais uma fisiopatologia de efeito de massa, mas é uma fisiopatologia mesmo de uma hidrocefalia não comunicante por obstrução das granulações aracnoides, porque o sangue está diretamente no espaço da aracnoide. Então, paciente comatoso, por sinal clínico de hipertensão intracraniana, a gente vai fazer a monitorização da PIC no ambiente de UTI, principalmente com a ventriculostomia, a mesma conduta, cabeceira elevada, manitol, 20% para aqueles pacientes estáveis. Os instáveis, você faz uma solução hipertônica a 3%. Se não servir, você vai passar por hiperventilação. Se não servir, tem até o como barbitúrio. Tentando manter o alvo de 60
acima de 60 a 80 milímetros de mercúrio. E se o paciente tiver alguma hidrocefalia, sempre fazer a drenagem ventricular externa, temporária, né, só de 7 dias para tentar evitar infecção. E a última questão, a última complicação da hemorragia subaracnoide é aquela do paciente neurocrítico, que é principalmente a hiponatremia, tanto pela secreção inapropriada de ADH, como pela síndrome cerebral perdedora de sal. Quem está hoje e não estava na semana passada, eu expliquei isso de forma mais detalhada, mas isso são duas condições que levam a uma perda de sódio no paciente neurocrítico, tanto no AVC como no trauma, tá? Primeiro você pode ter uma liberação inapropriada de ADH, em que o ADH como o nome já está dizendo, hormônio antidiurético, ele vai impedir a diurese, né? Ele atua lá nos canais de aquaporina do tubo coletor. Então, você vai ter uma hipervolemia, porque você não vai ter uma diurese, você vai ter um acúmulo de água, e essa água começa a diluir os componentes do seu sangue, do plasma, então levando a uma hiponatremia diluicional. E já a síndrome cerebral perdedora de sal, você vai ter a liberação do ANP, que é um peptídeo natriurético, né, que é semelhante ao que é liberado pelo átrio, em que esse peptídeo natriurético ele vai favorecer uma natriurese, uma perda pura de sódio na urina, um sódio urinário acima de 40, induzindo também uma hipovolemia, já que o sódio puxa água, e você vai levar a hipovolemia, sendo que a hipovolemia ela é muito perigosa, porque o sódio ele tem um fator osmolar intenso, a osmolaridade é 2 vezes o sódio, então o sódio ele tem um fator osmolar muito intenso, muito grande, e que se você perde esse sódio, você diminui a osmolaridade, você favorece ao edema cerebral. E era basicamente isso. Show de bola, Vitor. Muito bom. Rapaz, não foi rápido, não? Não, pô.